Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz expande-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Alô, Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se conforme eu estivesse, porque é meu universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso sangue de carneiros. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei as de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desfigurado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé,
mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi acreditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a mensagem das nossas leituras de hoje que eu quero trazer neste momento pode ser resumida dessa forma: nosso Senhor Jesus Cristo espera de nós a prontidão para respondermos ao seu chamado e espera também de nós a perseverança no amor, a perseverança no nosso chamado. Ou seja, devemos ter a disposição imediata de seguir nosso Senhor Jesus Cristo sem hesitação, respondendo sim ao projeto, aos propósitos de Deus no momento presente, sem adiar aquilo que precisa ser realizado hoje. E devemos ter a perseverança como sendo a firmeza para permanecermos constantes em nossos bons propósitos. Vejamos, por exemplo, a nossa primeira leitura, quando o profeta Oséias denuncia exatamente a inconstância do povo, a falta de firmeza, a falta de estabilidade, a incapacidade do povo de permanecer num ritmo continuado.
A inconstância se manifesta no nosso comportamento e nos nossos hábitos, quando nós iniciamos projetos, estabelecemos metas, programamos uma rotina e abandonamos tudo isso logo a seguir, porque nos passa o vigor, a motivação inicial. A inconstância faz com que a gente avança e retroceda num contínuo caminhar. A inconstância pode se manifestar também em nós no aspecto psicológico e nas emoções, quando nós temos dificuldade de lidar com as situações que são imprevisíveis, ou seja, quando as nossas emoções flutuam, se alteram facilmente, nos impedindo de manter uma rotina diária, o que normalmente nos causa um grande desgaste físico e também mental. Na dimensão espiritual, a inconstância se manifesta na oscilação da nossa fé, na oscilação dos nossos propósitos espirituais, quando começamos uma prática religiosa com entusiasmo e dedicação, mas desanimamos, deixamos-nos ser influenciados pelas circunstâncias externas e não conseguimos perseverar naquele propósito. Com relação ao povo de Deus, o profeta Oséias diz: o amor de vocês é como a nuvem pela manhã. A gente não costuma dizer nuvem, né? A gente fala assim, aquela neblina que aparece de manhã. O profeta diz: o amor de vocês se parece com a neblina da manhã, se parece com o orvalho que nós vemos nas plantas logo cedo. Não permanece até a hora do almoço. Diz o profeta, assim que se desponta o sol, tanto a neblina quanto o orvalho se dissipam rapidamente. Ou seja, Oséias está dizendo que não há no povo um desejo, um compromisso firme com uma mudança verdadeira, profunda e definitiva. E aqui já cabe-nos a pergunta: o que nos trouxe a esta celebração aqui? Foi o desejo de cumprir um compromisso, uma obrigação do ponto de vista litúrgico, ou nós estamos aqui porque sabemos que esta é uma oportunidade para nós fazermos uma experiência comunitária e pessoal de Deus em nossa vida? Também o salmista diz a mesma coisa: eu não venho censurar os sacrifícios de vocês, do ponto de vista dos compromissos litúrgicos, não há nada para se reclamar. Porém, não nos esqueçamos, diz o salmista, é aquele que procede retamente que verá a salvação que vem de Deus. A esta realidade de inconstância,
A nossa liturgia de hoje coloca como contraponto o exemplo de Abraão, nosso pai na fé, que é apresentado como modelo de coerência, como modelo de constância, como modelo de perseverança na fé. A sua fé o fez aderir, a sua fé o fez comprometer-se de modo total e definitivo com Deus, mesmo não tendo motivos humanos, mesmo não tendo nenhuma justificativa humana plausível que justificasse continuar tendo fé, diz o autor sagrado. Diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, revigorou, fortaleceu, revitalizou sempre mais a sua fé. Também o Evangelho de hoje nos apresenta Mateus como exemplo daquele que respondeu prontamente o chamado de Deus e nele perseverou. Vejam que quando a Sagrada Escritura nos relata outras vocações, muitas vezes falam de milagres, muitas vezes falam de acontecimentos extraordinários, muitas vezes nos apresenta cenas impressionantes. O relato que Mateus faz do chamado que Jesus lhe fez é surpreendentemente simples e direto. Ele diz: estava eu sentado no meu posto de trabalho, na coletoria de impostos. Jesus passou por ali, olhou para mim e disse somente: segue-me. Eu levantei e o segui. Coisa mais sem graça, né? Irmãos e irmãs, a simplicidade do relato de Mateus torna mais evidente aquilo que nós estamos falando, a prontidão que ele teve para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus não hesitou, Mateus não colocou nenhuma objeção, Mateus não pediu nenhum esclarecimento, Mateus não pediu tempo para pensar, Mateus não argumentou, a sua resposta foi pronta, a sua resposta foi imediata, a sua resposta foi radical, a sua resposta foi definitiva. Ou seja, naquele momento imediato, Mateus deixou tudo para ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos então hoje a Deus, para cada um de nós, a graça de nós agirmos com determinação, assumindo a responsabilidade pelas nossas escolhas. Que Deus nos dê a sabedoria para avaliarmos rapidamente as opções que temos sempre diante de nós e não ficarmos paralisados pelo medo de errar, não ficarmos paralisados pela insegurança. Nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Peçamos a Deus a graça de sermos perseverantes, de mantermos-nos firmes em nossos bons propósitos, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de provações, e assim como Abraão, fortalecermos a nossa fé nas promessas que Deus nos fez,
sem teimosia e sem obstinação cega. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.